É um desafio grande, né, escrever e ser o próprio editor, né, você tem que se colocar do outro lado ali da outra faceta, né, de tentar se Você desvincular da vê, visão do escritor, né. o primeiro livro eu escrevi 963 páginas, eu tive que editar para 450, né? Menos a metade, né, sim. Eu tive que tirar uma série de coisas, então você tem que ter uma espécie de juízo e valoração Sim. e etc, etc, né? E isso te dá um equilíbrio espiritual, Uhum. psíquico, inclusive, muito grande. Eu senti tudo isso assim. Toda vez que eu escrevo um livro, eu mudo muita coisa. Quando eu escrevi sobre a música brasileira, Sim. sobre o rock, que eu queria, eu tinha a intenção de detonar toda a geração dos 80, eu acabei Sim. comovido e ainda acabei gravando um disco sobre O aquilo. guia, né, o guia politicamente incorreto, né, é esse, né. Acabei dando muitas coisas de opinião e acabei até me apaixonando por uma série de coisas que eu tinha ojeriza, que eu tinha Sim. lição, inclusive, né? Então, isso é muito interessante, o que acontece, né? A escrita te proporcionar mudanças radicais na sua maneira de pensar, nos seus hábitos Né. diários, né? Nos seus hábitos e a sua própria conduta mesmo. Né, e é uma relação íntima que você tem ali com o livro durante meses, né, porque igual você falou, primeiro você teve quase 1000 páginas, isso não se escreve rapidamente, então é aquela rotina, você tem todo esse trabalho durante meses, então ainda mais quando a gente fala de autobiografia, né, tem toda essa É um redescoberta, né. psicodrama, né? Porque eu Sim, me senti, eu entrei em catarse o tempo todo, porque a minha vida tem partes muito trágicas, muito dramáticas, etc. sim, e tal, muito intensa. A minha vida realmente é a mil. Então, eu entrar em contato com todas as perdas, com todos os tropeços, com todos os grandes sim. dramas da minha vida, foi um grande desafio também. É, porque é uma montanha-russa ali de sentimentos, né, porque É, uma e como coisa é você vocalista, lembrar uma não, coisa é você lembrar numa conversa, mas você escrever e e transmitir isso para uma pessoa é muito profundo, né. não só você vivenciar, como se dispor a contar. Né? Sim. Porque, pelo que eu conheço, 99% das pessoas que teriam vivido aquilo que eu vivi não teriam a menor coragem de De contar nem falar, né. do que eu acabei contando. Então, Sim. essa decisão de você passar por esse psicodrama e se propor a compartilhar esse psicodrama de uma forma literária com as pessoas é uma decisão bastante ousada, no mínimo, né? Corajosa, né. E e quando você estava escrevendo a primeira autobiografia, você já imaginava que havia a segunda parte, ali em 2020? Não, não, não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia nem se eu sabia escrever, na verdade, porque eu Sim. nunca tinha escrito Foi a livro. primeira experiência de livro mesmo, né, De escrevendo. escrever um livro caudaloso e um livro que fosse. Eu nunca pensei em escrever livro, na verdade. E eu me saí bem, gostei muito do resultado. Sim. Achei É, e a teve original e muito fluente, né? Muito sim. honesta. E como que é feito, né, o 50 anos, 60 anos? Tem uma divisão cronológica, né, você não fez o primeiro, né, não estava imaginando o segundo. Como que tá dividido? Para quem vai chegar hoje, vai comprar o os 2 volumes, né, o que que ela pode esperar? Quais são as histórias? Qual que é a narrativa, assim, de cada um? Eu não parto desse princípio. Eu penso assim, eu tenho que contar uma história. E ponto final, é simples assim, Sim, sabe? Eu não fico pensando quem vai ser a pessoa que vai ler, quem não vai ler. Eu estou ali botando um documento, tá? Assim, eu estou, assim, olha, eu parti do princípio que eu deveria fazer, porque passaram-se 10 anos, e como tinha acontecido milhões de coisas depois, né. 10 anos, eu achei que era bacana poder fazer uma atualização. Uhum. Interessante, legal. E aí, todas aquelas outras páginas foi embora na edição, né, então não dá uma Dias, eu tinha coisas que eu guardei, mas eu acidentalmente, por troca de computador, eu acabei perdendo esses arquivos. ah, Eu sim, fiquei muito triste, porque tinha muitas histórias incríveis que eu tinha posto lá, sim, que eu não coloquei simplesmente por uma questão de economia de espaço mesmo, só porque eu tinha que decidir entre uma coisa e outra. Porque sim. eu por mim, teria escrito tipo, Guerra e Paz, né? Uhum. Um clichê, alguma coisa assim, porque eu tinha esse material.
De repente entra as questões editoriais, né, da editora, né, tem toda a questão Ah, mercadológica de é, repente, né. os caras eu já também pensam assim: "O cara é roqueiro, tem que escrever um livro de 200 páginas, porque é só para mostrar lá, não sei o quê". Muita gente que ficou: "Pô, você não pode fazer um livro assim, ninguém vai ler". Eu falei: "Olha, eu não tenho o menor interesse de escrever menos do que isso". Sim, Eu negociei e falei: "Olha, o mínimo que eu posso escrever é isso". E sim, foi ótimo, as pessoas leram e ninguém reclamou por ser um livro um pouco maior. Poderia ser o dobro, o triplo do sim, tamanho, né. Mas aí sempre foi isso, quando eu escrevi um livro: "Ah, não, mas, todo mundo tem uma certa", principalmente aqui, talvez aqui no Brasil tenha essa coisa folclórica em si, você ser roqueiro, você é meio maluco, você é meio sim, irresponsável, você é meio doidão, meio burrão até, né, meio tosco, vamos dizer assim, sim. primitivo, sei lá, não sei o que é. Mas as pessoas têm essa ideia generalizada, Uhum, silhueta, né, do roqueiro. Então, tem certas coisas que ficam um pouco complicadas de você explicar, ou para um sim. diretor, um editor, ou até para um produtor musical, porque todo mundo tem uma visão mais ou menos estereotipada do que é um roqueiro, né. Ainda mais eu, que Sim. sou maluco, né, então